Shavuot a todos. Vamos começar hoje a leitura, ou melhor, começar não, né? Vamos continuar a leitura do Psicologia dos Justos. Meu nome é Yosef Moshe. Seja bem-vindo, você que não conhece o canal, seja bem-vindo. Você que já está acompanhando o terceiro vídeo, também seja bem-vindo. Shavuot para todos vocês. Para você que caiu de paraquedas aqui e não sabe o que é o Psicologia dos Justos, não sabe o que é isso, que vídeo é esse, que loucura é essa, né? Só quero dar uma coisa para você se situar. Psicologia dos Justos é um livro em hebraico chamado Orhot Tzadikim, que trata de moral, de ética do povo israelita, do povo judeu. E ele foi escrito por um sábio. Esse sábio não quis colocar o nome dele na obra. É uma obra muito antiga, datada da época aí, né, do Segundo Templo. Muitos e muitos sábios da nossa geração, da geração passada, geração repassada, estudaram esse livro. Inclusive teve o famoso caso de um rabino que estudou isso aqui mais de 10 vezes, esse livro, né? E acabou gravando todos os caminhos, né? Porque ele é um livro que vai discutir tudo. E nós aqui desse humilde canal, né, dos Segredos da Torá, nós estudamos ele durante 1 hora sem compromisso de página, né? Então agora 10 horas, começamos, agora 10h05, vamos ler até as 11 horas, ok? Então vamos lá, né? Nós paramos na página 39. Aqui nós estamos no portão 3, né? E ele vai falar sobre a psicologia da vergonha, em hebraico buchá, ok?
ele introduz isso como com uma frase: a vergonha é inteligência e a inteligência é a vergonha. Nós vamos entender toda essa frase no final desse estudo. Eu vou beber uma água aqui antes de iniciar, que eu tô com sede. Eu costumo falar muito, né? 1 hora falando, 1 hora lendo, eu vou descastando a minha voz, né? Mas Baruch Hashem, tudo é para a glória do Eterno. Vamos continuar. Nossos sábios de abençoada memória formularam este pensamento a partir da história de Adão e Havá. Estavam ambos nus, o homem e a mulher, e não se envergonhavam. Eles não conheciam a virtude do pudor e nem sabiam se distinguir entre o bem e o mal, até provarem o fruto da árvore do conhecimento. Como está escrito: e foram abertos os olhos de ambos e souberam que estavam nus. Entende-se daí que, exceção feita ao homem, as outras criaturas não se envergonhavam, por não serem dotadas de inteligência. Qualquer pessoa com senso de discernimento sabe que é por meio da inteligência que podemos descobrir a verdade. Conhecer a Hashem e servi-lo é a inteligência que permite ao homem chegar ao nível dos anjos, dos malachim. Já que se trata de uma faculdade que é verdadeiro privilégio, seu par, a vergonha, ou pudor, no sentido mais nobre da palavra, merece de ser igualmente exaltada. Prova disso não encontramos pessoas sábias desprovidas de vergonha, nem tampouco pessoas sem pudor que possuem um alto grau de sabedoria. Aprendemos assim que o homem deve empenhar-se em cultivar a virtude da vergonha em seu coração e em sua mente, de modo a conseguir controlar seus impulsos, pois ela é a âncora de todas as boas virtudes e em escudo protetor contra o seu Yetzer Hara. Bom, o que eu tenho para falar até sobre isso, né, é que a vergonha é uma virtude tão boa. Por exemplo, a vergonha ela é uma coisa que pode te fazer aprender. Se você está numa roda de sábios, de pessoas que estudaram a Torá, ou qualquer assunto aí por muitos anos, você se sentir vergonha de falar, você vai acabar ficando quieto. E ficando quieto, você vai ouvir mais e vai aprender mais. Então a vergonha também te ajuda a aprender, né? É, a um só tempo, uma cerca aramada e uma pesada cortina de ferro. Deixa ver através e, em determinados momentos, impede a visão. Sua grande função, prevenir o pecado. Mas, na verdade, somos capazes de cometer em particular pecados que não cometeríamos em público. Quando Ramban Yohanan ben Zakkai estava em seu leito de morte, seus discípulos lhe pediram: Mestre, abençoa-nos. Respondeu-lhes: que vocês temam aos céus assim como temem aos homens. Perguntaram: somente isso, nada mais? Ele disse: se for assim, que bom será. Pois quando alguém comete um pecado e diz a si mesmo: tomara que ninguém me veja nesse momento, pois não suportaria a vergonha que se o visse o pecando. Por isso, antes de pecarem, devem pensar que alguma criatura os está observando. Assim, não pecarão diante de Hashem. De tanto se acostumarem-se a não pecar em público por vergonha dos homens, não pecarão em particular por vergonha do Eterno. Isso é maravilhoso, né? Inclusive, né, no nosso povo, eu não sei se vocês sabem, não sei qual é o nível de conhecimento de você que está assistindo, mas no nosso povo nós temos uma coisa chamada tzitzi, que é uma cordinha que se coloca, amarra nos 4 cantos da calça e ela é trançada, né? Hoje em dia a gente usa branco porque nós não temos o azul que o Eterno manda ter, né? Então os ortodoxos usam tudo branco. E o mais legal, né? Tem uma história de um sábio que um homem chegou para ele e falou assim: olha, o fulano, Rav fulano, né? Eu não uso tzitzi porque eu tenho vergonha, porque as pessoas vão ver esse tzitzi, eu vou estar fazendo uma transgressão.
E ele estava falando que ele era muito mulherengo, né? E eles vão ver, as pessoas ao meu redor vão ver eu ficando com a menina e com o Tzitzit, e eu vou ficar muito envergonhado. E é por isso que eu não uso isso, né? Porque todo mundo vai saber, olha lá o judeuzão fazendo isso, né? Cadê o Deus da Bíblia, né? Normalmente é assim. Aí o sábio virou para ele e falou assim: então ponha o Tzitzit, ué. E ele serve para isso mesmo. Para que quando você for fazer uma transgressão, você se lembrar quem você é. Que você é judeu. Que você é filho de Israel. E as pessoas vão saber disso. E você vai estar envergonhando o nome de Hashem. E quem sabe, por causa disso, você vai passar uma vergonha tão grande que você vai parar de fazer sua transgressão. É para isso que serve o Tzitzit, o Kippah. É para isso que serve. Até a Brit Milá, né? A circuncisão serve para isso. E aí ele se tocou e começou a usar. Então essas coisas, né? Lógico que tem várias funções. Mas uma das coisas é evitar você de transgredir. Quer dizer, a vergonha ela pode fazer você evitar de você pecar contra o Eterno, né? Mais alto nível de pudor é sentir vergonha diante do Santíssimo, bendito seja. Como está escrito, meu Elohim, envergonho-me de erguer meu semblante perante de ti. Se você se perguntar como pode envergonhar-se de alguém que não vê, saiba que ele se revela dentro dos corações, das mentes das criaturas. Podemos atingir níveis cada vez mais altos da virtude e do pudor, tão somente refletindo sobre a grandeza do Altíssimo. Bendito seja, lembrando-nos de que Ele está sempre observando nossos atos, investigando nossas consciências. Aquela história, né? Seria bom que todos tivessem em mente que tudo o que eles fazem será um dia mostrado. Nada ficará em oculto. Né? Se a criança, que nem a criança do povo, ela já cresce com essa mentalidade. Né? Tudo que você fizer em oculto um dia será mostrado em público. Já pensou? Se desde criança as pessoas fossem ensinadas assim, quantas e quantas transgressões e erros seriam evitados por vergonha? Pois é. Um certo sábio costumava dizer: se você afirmar que jamais pecou em toda a sua vida, não pense que agiu deste modo por mérito próprio, pois a maior parte dos homens não peca apenas porque se envergonha dos outros homens. Isso é verdade. Devemos ter cuidado para não orientar nosso pudor em vista do que pensarão aqueles ao nosso redor, porque o Yetzer Hara está atento também. Yetzer Hara é a inclinação para o mal. A isso engendrará todo tipo de armadilhas para fazer-nos fraquejar, dizendo: se fizer tal e tal coisa, as pessoas te envergonharão. Como consequência, o homem deve ter sempre em mente que é o Criador que observa ininterruptamente e que somente a Ele devemos temer, pois a Eles prestamos contas de nossos atos. Ao envergonhar-se e se restringir diante dele, o homem não peca. O rei Davi alertou seus herdeiros: Shlomo, conheça a Hashem de seu pai e sirvam. Assim nos envergonharemos única e exclusivamente perante o Eterno e só a Ele prestaremos juízo. Aqui isso se compara, meus queridos, a você trabalhar numa empresa e você tem um monte de câmera nessa empresa. Você não tem que temer o funcionário que trabalha com você. Você tem que temer o seu patrão que vai te vigiar pelas câmeras. Porque muitas vezes você fica envergonhado perante os homens quando você está fazendo a coisa certa. Por exemplo, você aí, né, um servo do Eterno, seja judeu, não seja judeu, pode ser até gentil, que reconhece o Eterno como um e está guardando o Shabat. Aí você vai ficar com vergonha de guardar o Shabat, porque o que sua mãe vai pensar, o que o pessoal da igreja vai pensar? Ah, ele está guardando o sábado, olha lá. Ele se acha santo demais. É sempre assim que começa, né? Quando você está no início da sua techuvá, as pessoas veem você não comer porco, veem você guardando o Shabat, já acham que você, né, está se achando super santo, né? Elas gostam de pessoas que fazem errado junto com elas. Aí você não vai guardar o Shabat por vergonha? Não, você não tem que temer as pessoas. Tema o Eterno, porque
é o Eterno que vai te julgar no fim de tudo, não essas pessoas. É o Eterno que tem o direito de tirar a vida. O que está escrito lá na Brit Hadashah, eu não tenha medo de homens, mas tema o Eterno que pode não só matar a sua carne, mas matar o seu espírito, né? Destruir o seu espírito. Vamos continuar. E é de conhecimento comum que a maioria das pessoas trata de seus negócios e assuntos particulares em segredo, cuidando para que não se tornem públicos. Elas têm todo tipo de pensamento em mente e não se preocupam, pois sabem que os outros não podem ler. Se todos os atos impulsivos de sua mocidade viessem a público, certamente morreriam de vergonha. Veja então quanto devemos nos envergonhar perante o Santíssimo, bendito seja, que conhece todos os nossos atos e pensamentos, particulares e públicos, feitos durante toda a nossa vida, e que jamais se esquece. Transgredir em particular os mandamentos não seriam desobedecidos em público é como enganar o Criador. Envergonhar-se de outras pessoas, mas não se envergonhar de Hashem, quão grande é o pecado de uma criatura assim. Quer dizer, a pessoa que, em público ela é toda santa, mas em particular ela transgride mesmo, vai e acaba, ela é hipócrita, né? Essa pessoa mostra que ela tem mais medo das pessoas do que do próprio Eterno. E de certa forma isso é uma idolatria. Para vocês terem uma ideia, teve muitos sábios que tiveram morte clínica, né? Morte clínica. E o Eterno, desde sempre, ele trata com o seu povo dessa forma. A gente tem Enoque, a gente tem Eliarro, a gente tem outros, até da Brit Hadashah, no Novo Testamento, né? O próprio Paulo, que falou que foi ao terceiro céu, e outro, o Shaul, né? Todas essas pessoas, e até hoje no meu povo isso acontece. Tem alguns rabinos que tiveram morte clínica e falaram, todos eles falaram a mesma coisa, que no mundo, no mundo elevado, no mundo espiritual, você não tem pálpebras, você não tem mão. Então quando você é julgado, você não tem como esconder a sua face, e a vergonha é tão grande. Então, por favor, amigos, se vocês puderem evitar transgredir, evitem, porque nada vai deixar em oculto, ok? Nada. A vergonha vai ser grande lá. 3 exemplos que levam ao aperfeiçoamento pessoal. Não cometer transgressões em particular por temer ser descoberto e envergonhado publicamente. Nossos sábios dizem que desta maneira o homem temerá Hashem também em particular, pois uma boa ação que no começo não é feita em honrar os céus, se repetida incessantemente, acaba sendo feita em honra aos céus. Aí um aprendizado. Não pecar em particular por saber que agir desta forma estará enganando o Altíssimo. Isto é um grande feito. Envergonhar-se de falhar com o Eterno, bendito seja, e em particular em público. E sentir-se da mesma forma em relação ao próximo. Não há nível mais elevado da virtude em questão do que esse. Nossos sábios de abençoada memória disseram: quem comete uma transgressão e envergonha-se disto, tem todos os seus pecados perdoados. Baruch Hashem. E o recato tem lugar no Gan Eden, no paraíso. Disseram também que o pudor e a confiança caminham de mãos dadas, pois a tendência comum é confiar na pessoa que é discreta e desconfiar daquela pessoa que sabe se restringir. O rei Shlomo disse: quem não se envergonha faz o que lhe passa pela cabeça, né? Sai passando vergonha em público, né? O homem deve cuidar para não fazer nada que embarace o próximo, como, por exemplo, ir à sua casa no momento que ele não deseja visitas, deixando sem jeito para pedir que vá embora, ou ler cartas e documentos de colegas quando estes sentem-se constrangidos em pedir-lhe que não faça, tendo sorte de coisas do gênero. Devemos ter cuidado para não fazer a outros qualquer tipo de imposição, não solicitar-lhes presentes, não pedir dinheiro emprestado ou pertence de alguém que sabemos não está motivado ou não pode nos ajudar, mas que se envergonhará se não fizer. Quem tem pudor não colocará a outros em situações como esta. Também eles, nossos sábios, recomendaram que tenhamos amizades com pessoas que nos valorizem ao máximo, pessoas que se
as ofendermos, nos perdoarão de imediato, causando-nos a impressão que foram elas a nos ofender. Pessoas que nos peçam coisas as quais realmente não precisam, simplesmente para que nós não tenhamos constrangimento de pedir-lhes algo se é quando necessário. Se quisermos aprimorar seu senso de pudor, preste atenção à conduta de alguém que não o possua. Não perca sua dignidade, pedindo todo o tempo a ajuda dos outros. Ninguém a restaurará. Em outras palavras, ninguém lhe devolverá a dignidade que pôs a perder por conta própria. Existem pessoas que são capazes de envergonhar o próximo, não porque lhes desejam mal, mas para desviar a atenção da sua própria falta de pudor. São os que dizem: mas o que eu fiz de tão terrível? Fulano fez o mesmo? Agindo assim, procura diminuir o peso da própria falta. Sabe o que me lembra isso aqui? Quando Moshe estava ali em Quitim, na época que o povo passou perto de Quitim e habitou, onde teve a grande idolatria do povo de Israel, e um dos filhos de Israel trouxe uma mulher dos idólatras, passou por Moshe e foi levar essa mulher no templo, né, no tabernáculo, para ter relação com ela. E Moshe olhou para ele assim, de uma forma que nós sabemos, na Torá oral fala que ele não acreditou no que ele estava vendo. Ele encarou assim, tipo assim, será que eu estou realmente vendo com isso? E aí, esse homem, que se eu não me engano, se chama Zinri, e ele é da tribo de Simeão, eu não sei, eu não lembro, tá? Posso estar falando coisa errada, mas ele olhou para Moshe e falou, isso eu tenho certeza que ele falou. Ele falou assim: não foi você o homem que casou com a Midianita? Né? E Moshe não aguentou essa informação e desmaiou, diz a Torá oral. Desmaiou de desgosto. Foi quando Pinhas pegou o machado, pegou a estaca e matou os dois. E eles fizeram a expiação pela transgressão. São esses tipos de pessoa, né? Que tenta tirar o seu, né, acusando o próximo. Como assim? Isso é super normal, né? O mal que se origina desse tipo de atitude é maior que imaginamos. Em primeiro lugar, a pessoa se vangloria por não ser a única a cometer aquele erro e pelos defeitos que rapidamente lhe tratou de apontar no próximo. Em segundo lugar, porque não procura arrepender-se do que fez, já que outras pessoas agiram da mesma forma. E, em terceiro lugar, leva outros a cometerem o mesmo pecado. Uma vez que o banalizou ao alegar que todos agem assim e que não há mal nenhum nisto, pior ainda será essa pessoa mentir sobre os feitos dos amigos para encobrir a própria desgraça, pois estará pecando duplamente e fazendo com que gente idônea seja incriminada pelo que não fez. E essas são apenas 3 possibilidades. Muito bom esse livro, pessoal, muito bom. Recomendo que leiam em casa. Preservando princípios que enobrecem. Algumas pessoas podem chegar a se constranger por seguirem a Torá, como no caso dos homens que não costumam fitar as mulheres na rua, tornando-se alvo de deboche daqueles que se habituaram a tal levianidade. Isso é real. Isso já aconteceu muito comigo. O homem religioso jamais deve sentir envergonhado se ridicularizar em sua moralidade. Aquela história, você não olha para a mulher na rua, você não pega a mulher dos outros, você é gay, você é boiola, olha só como ela está te dando mole. É sempre a mesma história. Você que é homem, está conhecendo a Torá, se prepare. Isso aí vai acontecer muito na sua vida. Ainda mais na situação em que a sociedade brasileira se encontra hoje, né? Ele deve seguir agindo da forma, ignorando a troça. O mesmo é imperativo para aqueles que cumprem os mandamentos da Torá, desprezados por outros. Não devem sentir-se acanhados por fazê-lo e nem se preocupar se ouvirem risadas, pois o fazem honra e por ordem do Altíssimo, bendito seja. E só dele devem se envergonhar.
Qualquer pessoa é capaz de entender que um emissário do rei levará a cabo qualquer missão que lhe for confiada, seja qual for a reação do restante dos súditos. E ainda que a missão o envergonhe e torne objeto de riso, este emissário, emissário que pode ser traduzido também para apóstolo, precisa ter em mente quanta vergonha sentirá quando se prostrar diante do rei, sem ter cumprido o seu dever. E também o quanto as pessoas que o ridicularizaram estarão à mercê da lei do monarca, devendo prestar contas a ele. Vamos beber um pouquinho de água. Se alguém se sente embaraçado ao cumprir uma mitzvah em público, e por isso deixa de obedecê-la, faz a si mesmo mais mal do que bem. É igualmente vergonhoso não admitir a verdade, deixar de recriminar alguém que esteja atuando perversamente, e não esclarecer dúvidas com seu rabino, seu mestre, por sentir embaraço em fazer. Como está escrito: te tornaste desprezível por omitir-se e vilão por tapar a própria boca. E o tímido não pode aprender. A conduta correta é não sentir-se envergonhado em perguntar sobre o que não conhece a qualquer pessoa que seja, pequena ou grande, como disse o rei David. De teus testemunhos falarei perante os reis e não serei envergonhado. Amém. O termo Hadsid, do Hassidismo, piedoso, tem raiz na cor alva, Hassidá, cegonha, que literalmente significa a ave de cor branca, pálida, pois está escrito em Isaías: Jacó não será mais envergonhado e nem mais se empalidecerá o seu rosto. Em aramaico, a tradução da palavra vergonha é Hissudá. Por quê? Porque o Hassid tem que estudar, tem que estar disposto a passar por situações embaraçosas e até mesmo ser objeto de troça por estar cumprindo o mandamento divino. Isto faz a pessoa um Hassid, um piedoso, pois ele removeu a vergonha de sua testa ao cumprir uma mitzvah. Dessa forma, alcançará um nível da profecia, como está escrito: numa visão profética falaste aos que te são devotos. Do pudor emana o temor aos céus, como está escrito: para que seja o seu temor diante de vós, a fim de que não pequeis. E que tipo de temor se nota na face do homem? A vergonha. Devemos tomar muito cuidado para não envergonhar os outros. Nossos sábios alertaram: quem embaraça o próximo em público não tem quinhão no mundo vindouro. Olha aí, prestem atenção, isso é muito importante. O termo usado pelo Talmud não é embaraçar, mas literalmente embranquecer, pois faz com que a coloração natural desapareça do rosto do humilhado, em sua testa se torna pálida, levando-o a sentir-se como se o tivesse matado. Nossos sábios dizem que a dor sofrida com a vergonha é tamanha que é preferível cair dentro de um caldeirão fervente do que envergonhar o próximo em público. Aprenderam isto de Tamar, que arriscou-se a ser queimada até a morte para não humilhar seu sogro, Judá. A Torá também nos ordena a repreender os que pecam, mas nos manda fazê-lo com amor e sentimento fraterno. Tem muita gente que não faz isso. Responderás a teu companheiro e nem levará sobre ti o pecado. Tem muita gente que age de forma contrária a Moshe, né? Moshe está lá no Monte Sinai, aí o Eterno fala: olha, aquele povo, aquele teu povo, né? É igual a mãe, né? Quando está com raiva do filho, fala assim: olha lá, o teu filho, né? É filho dela também, mas ela fala: o seu filho está aprontando isso. Aí o Eterno chega para Moshe e fala: olha, o teu povo, Moshe, está lá fazendo idolatria. E Moshe tem uma opção, né? Prestem atenção que Hashem não precisava fazer isso. Se Hashem quisesse destruir realmente
as pessoas, para que ele precisa comunicar a Moshe? Ele simplesmente ia lá e matar e acabou. O Altíssimo sabe de todas as coisas. Ali foi uma oportunidade para Moshe. O Eterno não estava querendo conhecer o povo, porque o povo ele já conhecia, ele queria conhecer Moshe. O que Moshe iria fazer? E tem muitos líderes hoje em dia, né, de várias denominações, que se tivessem no lugar de Moshe, ele já ia falar, mata todo mundo, passa todo mundo, queima todo mundo, vamos começar tudo de novo, porque assim não dá, essas pessoas aí são desprezíveis, são não sei o quê. E não é isso que o Eterno quis, não foi isso que Moshe fez, né? Moshe intercedeu pelo povo. Será que a gente intercede pelos nossos irmãos que transgridem? Será que a gente pisa nos nossos irmãos ou a gente ajuda eles a se levantar? É isso que a gente tem que se perguntar, né? Como devemos proceder quando precisamos repreendermos alguém? Agora ele vai responder, né? E lembrando, repreender, isso daí não é de um ensino de uma pessoa que está cumprindo o Torá para um iníquo. É de uma pessoa que está cumprindo o Torá para uma outra pessoa que está cumprindo o Torá e essa pessoa errou. É de um justo para um outro justo que errou. É disso que ele está falando. Não está falando para você ir lá e tratar o estrupador assim, né? Não vai ser louco fazer isso. O assassino. Vamos ter paciência com o assassino. Isso não existe na Torá. O assassino na Torá ele tem que morrer. Ok? É pena de morte. Então vamos continuar aqui. Temos como obrigação falar em particular com a pessoa gentilmente, em particular, pessoal. Pois se o recriminarmos em público, o dano será ainda pior. E Jerusalém foi destruída com o resultado da vergonha que foi submetida a Bar Kamsa. Eu acho que o livro aqui não vai contar a história do Bar Kamsa, do Kamsa e o Bar Kamsa. Eu vou contar para vocês. Isso foi praticamente o pingo d'água, né, que destruiu o templo na época de 70, né, 70 depois do Mashiach. E essa história é muito interessante e serve para hoje. Eu vou contar para vocês. Existia na cidade de Jerusalém, fora aqueles vários acontecimentos ao mesmo tempo, existia também dois homens chamados Kamsa e Bar Kamsa. São dois irmãos, né, com o mesmo nome. E um cara muito nobre estava dando uma festa. E ele disse pro criado dele, vai lá e chama o meu amigo Bar Kamsa. E esse criado foi. E chegou lá, o tal Bar Kamsa não estava na casa. Ele chamou e ele se confundiu com o nome e chamou o irmão dele, o Kamsa. Beleza. Desculpa, é o contrário. Ele chamou o Bar Kamsa. E o Kamsa era realmente quem era o amigo dele. Só que tem um problema. Esse Bar Kamsa era inimigo do nobre. Ele não gostava de jeito nenhum. E aí ele sentou na mesa, ele até achou esquisito. Nossa, esse cara tá me convidando para um jantar? Que esquisito. E sentou lá, né? Serviram a comida. Quando o nobre percebeu que esse tal Bar Kamsa tinha vindo na sua festa enganado, né? Porque não era ele, era o irmão dele que ele tinha sido convidado. O rei, desculpa, o rei não, mas o nobre levantou e na frente de todos falou pro cara se retirar da mesa. E o Bar Kamsa ficou doido. Falou assim, olha, por favor, deixa eu ficar aqui. Olha, eu não como nada. Aí o cara falou assim, não quero saber. Saia daqui. Aí o Bar Kamsa falou, não, mas olha, eu pago pela comida, só para eu não passar vergonha. Deixa eu comer aqui. Eu sei que você não me odeia, eu também não gosto de você, mas eu pago a comida. Para eu não ser humilhado em público, deixa eu aqui. E aí, o nobre não ficou com raiva e não deixou e humilhou o cara em público, né? E o cara foi expulso da festa, saiu humilhado, caluniado, riram da cara dele, né? E ele ficou com raiva, porque ele não era judeu. Com raiva. Ele ficou com raiva dos mestres da Torá que estavam ali e não falaram nada. Ele ficou assim, como pode, né? O cara tem dinheiro e esses caras da Torá, esses rabinos, esses, né, fariseus, são hipócritas, porque eles não falaram nada. Só porque o cara é rico, eles não repreenderam o cara. Aí ele ficou com raiva, ele foi lá no governador e falou assim, olha, o senhor quer saber? Os judeus odeiam o senhor. Aí o cara, o governador falou assim, não, que isso não é mentira. Aí ele falou assim, olha, me ouça.
Pega um cordeiro, então, dá para os judeus, e você vai ver que eles não vão oferecer no templo. Aí o governador assim ficou meio assim, crendo, não crendo, ficou no mais ou menos e foi lá, comprou o cordeiro, deu para esse barcante e falou assim: vai lá e leva para mim, você vai ver que o que você está falando tem nada a ver. Esse barcante pegou esse cordeiro com uma faca e cortou o focinho dele. O que acontece? Nenhum cordeiro com nenhum defeito pode ser oferecido no templo. Quando chegou o cordeiro do rei, os sábios, né, os levitas, viram a falha no cordeiro e não ofereceram esse cordeiro no templo. O que aconteceu? No ano 70, começou uma reviravolta por causa disso, que tudo começou nisso. Começaram a falar de Machia para lá, Machia para cá, revolta dos judeus, e aconteceu a destruição do templo. É muito semelhante à história de por que Hashem escolheu Jerusalém. Porque ali havia dois irmãos, que um dava presente para o outro quando estava doente. E você vê que todas as grandes histórias da Torá começam com pequenas histórias. E a destruição do templo de Jerusalém começou com ódio gratuito e também com a vergonha em público. Olha só como é terrível você fazer uma pessoa passar vergonha em público. Ok? Por isso, é imperativo pensarmos todos os nossos atos para não incorrer no enorme pecado de fazer algo que possa envergonhar o próximo. O mesmo se aplica ao estudo da Torá. Ao ver um colega repetir algo errado, olhem isso, hein? Quem escreveu isso aqui foi um sábio, olha só isso aqui. Ao ver um colega repetir algo errado ou equivocar-se na conclusão que tirou do objeto de estudo, de seu estudo, não lhe diga, você errou. Olha só. Ou você não sabe nada do que você está dizendo. Aproxime-se e comece a falar assim: ouvi de nossos rabinos que blá 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 blá. Ou então finja não ter notado seu erro. Então é melhor você não reparar em público e deixar passar. É aquilo, relevar os erros, porque todo mundo erra. Inclusive vocês vão ver eu errando aqui nesse canal. E quando eu errar eu vou procurar corrigir, ok? Ninguém tem obrigação de saber tudo sobre tudo. Amém? Vamos continuar. Também é proibido dar apelido aos outros, né? Isso é uma coisa que no Brasil, né, é a mesma coisa que todo mundo cabe nesse boné, né? Todo mundo gosta de botar apelido um no outro. Eu mesmo faço isso e eu tenho que parar com isso, amém? Ou identificá-lo por apelido quando não em sua presença. Ao invés disso, devemos nos referir à pessoa como filho do senhor fulano ou da senhora ciclano. Como? A pessoa que encontramos neste ou naquele lugar. Até que o indivíduo ao qual estejamos falando, nos referimos, seja identificado sem necessidade de apelido algum. Um rapaz deve dizer nem em público e nem em particular a um colega, por exemplo, algo do tipo: tal pessoa quis dar-me sua filha em casamento, mas eu não aceitei. É um comentário que contém extrema arrogância e ao mesmo envergonha a jovem em questão e deixa o interlocutor constrangido. É essencial tomarmos cuidado para evitar que nossas palavras sejam interpretadas como algo que possa envergonhar os outros. O exemplo a ser seguido é o daqueles que se deixam envergonhar, mas não envergonham, que se calam ao serem insultados para não insultar. As escrituras definem pessoas que têm esse nobre atitude como: os que amam ao Eterno serão como quando o sol se levantar a sua força e vai aumentando. O Eterno pagará a quem age desse modo, medida por medida, pois ao escutar insultos, sua testa amarelou-se de vergonha, e em consequência o Santíssimo, bendito seja, fará que ela brilhe como o sol em seu momento mais resplandecente. O sentimento de vergonha leva à humildade, pois quem se envergonha de seus maus atos
ou pensamentos não os exibe em público e será, portanto, visto como homem constrito. Nossos sábios disseram que para sabermos se uma criança teve uma boa educação, devemos observar se há um sinal de pudor em sua face. Sinal que caracterizava os patriarcas Abraham, Isaac e Yaakov. Disseram também que o pudor de um homem faz-se notar em seus momentos de rancor e que o ódio de um homem constrito é preferível ao amor de um tolo. Devemos sempre usar a máscara do pudor em nossas faces e nos envergonharmos diante de todos os homens como o rei Saul, o que o fez ser escolhido para reinar sobre Israel. Nossos sábios dizem que o pudor está entre as mais elevadas virtudes humanas. Por meio dele, o homem alcança grande elevação espiritual e perfeição física. O grau de elevação de um homem é medido por seu grau de pudor. Reflita sobre isso e tire suas próprias conclusões. Agora vamos lá para o portão 4. Conseguimos entrar em 2 portões, hein? A psicologia da arrogância, Azut. A arrogância negativa sobre quase todos os aspectos é o traço de personalidade oposto à vergonha. Um homem constrito deixa passar insultos que recebe. Perdoa e esquece o mal que lhe fizeram. O arrogante desconhece o perdão. Não se envergonha de nenhum de suas atitudes. Vocês já viram diversas pessoas famosos ir na TV e falar: "Ah, eu não me arrependo de nada que eu fiz na minha vida". Eu cansei de ouvir isso de famoso em programa de TV. É teimoso, insolente, não respeita quaisquer limites. Para o profeta Jeremias, Yirmiyahu, quem se alimenta da própria petulância dificilmente se arrepende do que faz. Ezequiel disse: teus filhos têm a face e o coração endurecidos. Todas as qualidades encontradas no sentimento de vergonha, de pudor, têm seu contraponto no sentimento de arrogância, e seus sinônimos mais comuns: insolência, ousadia e atrevimento. O insolente é mal visto pelas pessoas. Ainda que seja inteligente e versado, muitos males derivam da característica, pois ele dissemina controvérsia, inveja e ódio entre os que a rodeiam, despreza seus ancestrais, menospreza os sábios e ridiculariza os anciões. A arrogância lhe permite transgredir todos os mandamentos da Torá sem que se sinta remorso. Por isso, sobre alguém assim, nossos sábios dizem: o descarado merece o inferno, No caso, o Sheol, ou Guerrinom. O arrogante é chamado de perverso pelo rei Shlomo, como está escrito: o perverso é um descarado, e sua lembrança é desprezada pelo Eterno. Que o nome dos perversos apodreça. O salmista, por sua vez, elogia a pessoa que sabe restringir-se aos humildes. Orienta em sua justiça e seu caminho lhes ensina. E amaldiçoa o prepotente. Ele frustra o caminho dos ímpios. O homem sem limites, além de desobedecer a Torá, tem a ousadia de considerar-se injusto. Por esse motivo, começamos nossa confissão com as palavras: não somos atrevidos e arrogantes a ponto de dizer a Ti, ó Eterno, nosso Elohim, Elohim de nossos antepassados, que somos homens justos e não pecamos, mas nós e nossos antepassados pecamos. Tem um jovem, na Brit Hadashah, que ele fala: se alguém fala que não tem pecado, já pecou, já está errado, já começou tudo errado. Um dos piores traços de caráter do malvado é negar a sua malvadeza. O Altíssimo julga com especial rigor quem tem a ousadia. Opa, eu me confundi aqui, desculpa. Ousadia de declarar-se inocente após ter cometido tantas transgressões. Como está escrito: quem esconde seus males não terá sucesso,
mas quem o confessa será consolado. O arrogante quer arrepender-se de seus atos tem um longo caminho a trilhar, pois ele é, mesmo inadvertidamente, insolente para os pobres. Os humildes e os anciões, como está escrito, o pobre suplica e o rico responde com arrogância. Mais grave ainda é levantar-se contra os seus mestres e contra os que o reprovam para o seu próprio bem. Responder-lhes asperamente com rancor, este é o modo de conduta terminará por remover o homem da vida neste mundo vindouro, neste mundo e no mundo vindouro, se não decidir afastar-se totalmente dele. Então, pessoal, existe uma maneira até de você questionar os seus líderes. Tem gente, eu vejo, pessoal, nessa geração filhos chamando o pai e a mãe pelo nome. Na minha época, se eu chamasse a minha mãe pelo nome, eu não estaria aqui para contar o resto. Eu não estaria aqui lendo esse livro para você. Eu já teria sido morto pela minha mãe e pelo meu pai. Imagina o seu mestre que está ensinando a Torá, o seu Rav, né? Aqui ninguém eu não sou o Rav de ninguém. Aqui. Nós somos um grupo que é como se a gente estivesse numa sala aqui discutindo, né? Falando sobre os estudos e nada mais disso. Não sou líder de ninguém aqui. Mas até para você questionar alguém que sabe mais que você tem que ter um modo de questionar. Você não pode demonstrar arrogância. Você pode falar assim, olha, por exemplo, vamos dizer que eu erre aqui em algum vídeo e eu não tenha percebido esse erro. Você chega no nosso grupo e fala assim, ô Yosef, você num vídeo tal, você falou dessa forma e olha, eu andei pesquisando e eu acho melhor você rever porque você acha que você errou. Você errou no que você estava falando. E por que eu acho que você errou? Por causa disso, que eu pesquisei. E você tem que falar no meu PV, não vai falar isso num grupo, né? É assim que se deve agir, dessa forma que se deve agir, ok? Até para questionar, tem uma maneira certa de questionar sem passar arrogância. Às vezes levantar a voz é preciso, agora vamos lá. Ao mesmo tempo, porém, resguardadas as diferenças na intenção e na forma de manifestação, trata-se de uma característica extremamente recomendada no serviço divino. O homem justo deve ousar levantar-se contra o malvado. Olha aí, agora nós temos o caminho do meio termo. Não aceitando seus conselhos, nem tampouco tolerando suas mentiras e abominações. É fundamental também não se deixar perturbar no que diz ao respeito do cumprimento dos mandamentos da Torá, ainda que o devoto seja ridicularizado com isso. Onde a gente aprende isso? Corá, a revolta de Corá. Os filhos de Corá não acompanharam Corá, tá? Corá se revoltou contra Moshe, fez toda aquela revolta no deserto, queriam tirar o domínio de Moshe, né? Queriam deserdar Moshe, e os filhos dele não acompanharam o caminho dele, protestaram, foram contra ele, ficaram do lado de Moshe. Amém? Baruch Hashem por isso. Louvado seja o Eterno. Outra instância é que a ousadia é bem vista. Quando um discípulo precisa levantar-se em frente a seus mestres e pedir-lhes que se esclareça algum tópico da Torá, escrito ou oral, que não conseguiu compreender. E não resta dúvida de que a arrogância transforma-se em bravura quando usada para recriminar os transgressores, mostrando-lhes os caminhos de Hashem. Mas o ser humano deve tomar cuidado especial de não deixar que sua insolência venha a tornar em circunstâncias não adequadas, para que não cause dano ao próximo. Como dissemos, ela é justificada única e exclusivamente quando usada contra os transgressores, um auxílio em nome do cumprimento dos mandamentos da Torá em lugares e momentos em que forças opostas desejam impedi-lo. Os que se manifestarem em circunstâncias assim serão amplamente recompensados pelo esforço.
Agora vem aqui um portal muito falado, né? Todo mundo gosta de falar de amor, né? Arvá. Arravá em hebraico, né? Amor, né? A pessoa gosta muito de falar eu te amo para um, eu te amo para outro. O que é amor de verdade no conceito hebraico? Vamos ver agora. O amor exige um maior número de compromissos do que todas as outras virtudes. Quando o homem dirige seu amor para o bem, atinge o mais elevado nível espiritual, como está escrito: e amarás ao teu Elohim, o eterno teu Elohim. Não existe grau maior de religiosidade do que servir a Hashem com amor. Por outro lado, quem usa seu amor para o mal desce ao nível mais baixo que o ser humano pode levar. Pode chegar. Neste capítulo, demonstraremos também como o amor pode provocar mais prejuízo que benefício quando cega a mente. Tipo de amor entre o pai e o seu filho. De tanto amar a criança, o pai pode achar por bem não repreendê-la quando faz uma artimanha, uma baguncinha, dando-lhe desta forma uma educação não saudável, que acostumará a fazer somente o que o seu coração ditar. Corrijam seus filhos, pais. Amor ao dinheiro. Não, no anseio por amealhar fortuna, o homem se achará no direito de agir de má fé e empregar meios desonestos para obter seu intento. De tanto amor que tem pelo dinheiro, acabará fechando seu coração e sua mão para a caridade, tornando-se um avarento. O amor pelas mulheres. Se sua mulher é malvada e arrogante, fará com que deixe o caminho da Torá e se amolde ao caráter dela, de tanto que a deseja. Escuta seus conselhos e jamais a contraria. Aproveitando-se disso, ela fará com que você peque continuamente. O próximo passo será olhar para as mulheres na rua e desejá-las, começando por conversar com elas até cometer adultério. Isso aqui é um caso grave na nossa geração. E eu vou falar a verdade, nossa geração tem muito homem frouxo. Não vou mentir, né? O judaísmo é pragmático. Nosso povo é pragmático. Vou falar a verdade. Hoje em dia tem muito homem que é frouxo. E quando o homem não é frouxo, ele é pro outro lado. Ele gosta de bater em mulher, gosta de abusar. É muito difícil achar um homem, no caso, fora da Torá, fora dos mandamentos do Eterno, no meio dos gentios, é muito difícil achar um homem que sabe seu meio termo. Aquele homem que não se deixa de se dominar pela sua esposa, mas também ele ouve a sua esposa, igual Abraham, quando Hashem diz para Ava, ouve a sua esposa, ouve Sara. Né? É difícil hoje em dia. Né? Estamos aqui nesse canal para aprender isso. O caminho meio termo. A Torá, por exemplo, ela não é nem de esquerda nem de direita. Ao mesmo tempo que ela tem muitos atributos da direita, ela tem alguns atributos de esquerda. Por quê? A verdade, ela não está nem na esquerda nem na direita. Ela está no caminho do meio. Ok? Então vamos continuar. Amor pelos familiares, pai, mãe, irmãos e por outros parentes. O amor que nutre por essas pessoas pode fazer com que não enxergue seus maus feitos e o defenda, mesmo se não tiver razão. Eu já vi muito isso. Em seus confrontos com outras pessoas, pois sempre tomará seu partido. Os auxiliará, defenderá e dará cobertura às suas contravenções, ainda que sejam culpados e tenham ofendido gravemente o outro lado na disputa. Ouvirá seus conselhos e não deixará de se aconselhar com eles, ainda que isso não lhe seja benéfico. Tentará ajudá-los a galgar posições sociais, profissionais e políticas, posições que talvez não estejam preparados para ocupar. Se forem pessoas malvadas, não deterá de praticar o mal, pois você os ama e fecha seus olhos e ouvidos para a sua perversidade. E eles continuarão a pecar, pois não tem alguém na família com coragem suficiente para desencorajá-los. É aquela história, né? O filho dá tiro na polícia, contrabandia, né? A mãe do NEM lá, né? O antigo NEM, lá do Morro da Rocinha, e a mãe dele falando, não, meu filho é um bebê, meu filho não faz mal a ninguém, o cara vende droga, matou sei lá quantas pessoas, sequestrou não sei quantas mais, né? E pra mãe é o cara mais lindo do mundo.
Isso você não pode, isso é errado, pessoal. Se teu parente fez algo errado, não encubra teu parente, ainda que seja teu parente. O amor por uma vida longa. O homem que deseja viver muito não está disposto a sacrificar-se por ideias elevadas, quando necessário. Por exemplo, sacrificar pela esposa. Alguém quer matar sua esposa. Você tem o dever, marido, de sacrificar por ela. Se alguém tiver que morrer, o marido é o primeiro a dar a vida. Se você ficar amando mais sua vida do que sua esposa, você não vai fazer isso. Ou pelo menos pela Torá. Se alguém colocar uma faca na tua cabeça e falar, adora esse ídolo aqui, ó. Você tem que amar mais a Torá do que sua vida. E se você amar mais sua vida do que a Torá, você vai acabar adorando aquele ídolo, cometendo idolatria, ou quem sabe até traindo tua mulher. Né? Eu já vi isso. Para terminar, hein? Amor a honrarias, que demanda respeito, não honra aos céus. Se pratica caridade, estuda a Torá e cumpre seus mandamentos, o faz para ser relembrado, respeitado como benemérito ou erudito, esperando que lhe prestem homenagens, consideram pessoa em destaque na sociedade. Muita gente faz isso. Agindo desta maneira, esta pessoa acabará perdendo todos os méritos que ganhou. Se isto é certo para quem estuda a Torá e pratica as boas ações, tanto pior para quem não vive religiosamente, tendo o único objetivo na vida a demanda de glória e honrarias. Você quer ver se seu líder de Torá, você quer ver se ele está fazendo, por exemplo, nosso canal aqui ou outros aí. Você quer ver se essa pessoa não está fazendo isso por glória? Questiona ela. Acha um erro nos vídeos e fala, e prova, olha, você estava errado. Se aquela pessoa falar assim, olha, aquele líder de Torá, né? Fala assim, olha, muito obrigado, realmente eu errei, vou fazer aqui um vídeo falando que eu errei. O melhor não é errar, mas pior do que errar é não admitir o erro. Perfeito, ele está no caminho certo, pode continuar seguindo o teu líder. Agora, se você questiona teu líder, prova que ele está errado, e teu líder vai contra você e começa a te perseguir, orgulho, sai dessa, pula fora, é a melhor coisa que você tem para fazer. 7. O amor por prazer e conforto. Pela cozinha refinada e bebidas caras, relações sexuais ilícitas e passeios pelo mundo. Esse tipo de amor é pior do que todos os outros. Quem gosta de vinhos raros entrega-se a banquetes e festas e obviamente acaba esquecendo-se do seu Criador. Caso de Noa, né? Como está escrito, e quando comeres e te fartares, guarda-te de não esquecer a Hashem. E comerás e te fartarás, guardai-vos para que não se suceda o que vosso coração vos seduz e vos desvies. Sirvais a outros deuses e vos prostreis diante deles. Numa alusão aos que enriqueceram e esqueceram-se do Eterno, está escrito, e engordou-se Yerushalayim e deu coisas. Né? Tem Noa também, né? E outros que se embebedaram e fizeram besteira. Então, meu pessoal, próximo Hangout, eu sei, terrível saber que acabou, e infelizmente acabou. Mas no próximo Hangout nós vamos continuar falando sobre o amor, a Havá, e vamos começar o capítulo Transformar é Possível. Que o Eterno abençoe muito vocês, Shavua Tov, que dê muita Brahá, muita Tselahá, que vocês consigam tudo na semana, que esse estudo apliquem na sua vida. Vejam esse vídeo mais de uma vez. Baixem esse PDF, pedem para mim. Tem o link aqui, o meu WhatsApp. Eu passo o PDF para você estudar na sua casa. Entregue esse livro para outras pessoas. O Brasil precisa desses ensinamentos. E a Hashem abençoe todos vocês. Shavua Tov. Eu aqui me despeço. Até a próxima semana. Ok? Até o próximo Hangout, às 10 horas no domingo.